A brisa de abril varria suavemente os jardins do Palácio de Buckingham, enquanto o som das passadas precisas ecoava pelas pedras do pátio. A cerimônia da troca da guarda seguia seu roteiro impecável, pontuada por olhares de turistas fascinados. Entre eles estavam diplomatas convidados, famílias aristocráticas e a imprensa internacional. Tudo parecia em perfeita ordem. O guarda Oliver Jones mantinha sua postura impecável diante do portão principal. Com 31 anos, era veterano na Guarda Real. Seu rosto inexpressivo escondia um olhar atento, treinado não apenas para a disciplina, mas para os detalhes. Foi então que os olhos de Oliver captaram algo. Um movimento sutil no meio da multidão. Uma menina, talvez de uns 8 anos, caminhava ao lado de um homem de terno escuro, barba bem feita e postura imponente. Ela usava um vestido branco de renda, mas havia arranhões visíveis nos braços e um hematoma roxo sob o olho direito. Seus passos eram hesitantes e a mão do homem segurava seu pulso com firmeza desconfortável. Oliver desviou ligeiramente o olhar. Estava treinado para não reagir, mas havia algo errado. A menina olhou diretamente para ele. Seus olhos tremiam. Com o rosto parcialmente coberto pelo cabelo, ela ergueu lentamente uma das mãos. Com os dedos juntos, dobrou o polegar para dentro da palma e fechou os dedos por cima, formando o sinal universal de socorro infantil. Oliver piscou uma vez. Aquilo não podia ser coincidência. Seu coração acelerou. A menina repetiu o gesto. O protocolo dizia: manter a posição. Não interagir, não agir sem ordem. Mas Oliver sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele olhar era um pedido de socorro. Silencioso, desesperado. Ele olhou para os colegas ao lado. Nenhum deles percebeu. A multidão aplaudia, alheia ao drama que se desenrolava bem diante dos portões reais. Respirou fundo. 1 segundo. 2. Quebrar a formação era uma infração grave, mas ignorar o sinal, de súbito, ele deu um passo à frente. Depois outro. Rompeu a linha. O som de seu rifle batendo contra o peito ecoou quando ele acelerou, atravessando a multidão. "Senhor!" gritou ele, apontando para o homem. "Pare agora!" O homem estacou, surpreso, ainda tentando manter a pose. "Algum problema, guarda?" Mas Oliver não respondeu. Ele estava olhando para a menina. "Você está bem?" perguntou, baixando o tom. Ela não disse nada. Apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo em silêncio. Oliver sentiu a tensão crescer ao redor. 2 guardas já se aproximavam. Turistas gravavam com celulares. O protocolo estava destruído, mas havia algo muito mais importante em jogo: a vida de uma criança. O homem de terno, agora visivelmente incomodado com a atenção repentina, ajustou a postura e adotou um tom ríspido. "Sou o tio da menina. Estamos aqui a convite da embaixada. Esse comportamento é absolutamente inaceitável." Oliver não se intimidou. Ainda de pé, firme entre o homem e a menina, falou com voz firme, mas controlada. "Qual o nome dela, senhor?" O homem hesitou. Apenas por 1 segundo. Mas foi o suficiente para Oliver confirmar o que já intuía. "Isso é ridículo", respondeu ele com um sorriso forçado. "Isabela, diga a ele que está tudo bem." A menina abaixou a cabeça, trêmula. Seus olhos, antes desesperados, agora se fechavam como quem implorava para desaparecer. Ela murmurou algo ininteligível. "Com licença", disse Oliver, tirando discretamente o comunicador preso ao cinto. "Preciso de uma verificação imediata. Temos uma possível vítima infantil e um acompanhante não identificado, trajando terno escuro, aproximadamente 40 anos. Solicito reforços no portão principal." O homem começou a se agitar. "Isso é um ultraje. Eu exijo falar com o responsável." "Você não pode." Nesse momento, 2 seguranças do palácio e um oficial de inteligência paisana chegaram.
O clima se tornava cada vez mais tenso. A multidão percebia que algo incomum acontecia e começava a se aglomerar. O oficial, uma mulher de olhar atento e cabelo preso em coque, identificou-se rapidamente. Inspetora Emily Harrington, o que temos aqui? Ela fez o sinal de socorro, respondeu Oliver, indicando a menina, que agora tentava esconder o rosto. E há sinais físicos de abuso. Emily se ajoelhou e falou baixinho com a criança. Qual seu nome, querida? Isabela. Clark. A voz dela era como um sussurro engasgado. A inspetora congelou por um segundo. Meu Deus, murmurou, tirando o celular e mostrando discretamente uma imagem para Oliver. É ela, desaparecida há 3 semanas, caso internacional. Os pais ofereceram recompensa. A Interpol está envolvida. O homem, percebendo que a situação saía do controle, deu um passo para trás. Eu exijo um advogado, disse ele, voz agora menos firme. Essa criança é minha sobrinha. Mas então, num movimento inesperado, ele sacou uma faca do bolso interno do blazer. Gritos irromperam. A multidão recuou. A menina se encolheu. Oliver não hesitou. Num salto, desarmou o agressor com um golpe certeiro no punho, derrubando-o ao chão. A faca caiu a centímetros de Isabela, que chorava. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Emily algemou o homem sem resistência. Oliver se ajoelhou diante da menina e estendeu a mão. Está tudo bem agora. Você está segura. E pela primeira vez, ela soltou um soluço alto. O alívio começava a vencer o medo. Com o sequestrador contido e levado sob forte escolta policial para um veículo discreto, o pátio diante do Palácio de Buckingham mergulhava num silêncio desconfortável. A cerimônia havia sido interrompida, os turistas afastados, e os sussurros se espalhavam como faíscas em palha seca. Isabela foi imediatamente encaminhada para uma sala de atendimento emergencial dentro do palácio, onde médicos e psicólogos infantis já a aguardavam. Oliver, ainda em uniforme, com luvas manchadas pela briga, foi levado pela inspetora Emily Harrington para prestar depoimento preliminar. Eles se sentaram em uma sala pequena, longe das câmeras. Oliver estava tenso, mas focado. Você sabe o que pode acontecer por ter abandonado sua formação, certo? Perguntou Emily, cruzando as mãos sobre a mesa. Sei. E faria de novo, respondeu ele, sem hesitar. A inspetora esboçou um meio sorriso. Espero que não precise. Mas saiba, sua ação salvou uma vida, e talvez mais de uma. Mais de uma? Emily abriu um tablet e exibiu um dossiê. Fotos, mapas, conexões, registros da Interpol. O homem que havia sido detido, identificado como Sebastian Krüger, não era apenas um sequestrador. Era procurado por envolvimento em uma rede internacional de tráfico de crianças. Krüger é um dos rostos menos conhecidos, mas mais perigosos dessa rede, explicou Emily. Inteligente, discreto, elegante. Ele se apresenta como tio, padrinho, tutor legal e sempre com documentos falsificados impecáveis. Como ele conseguiu passar por toda a segurança do evento? Questionou Oliver, franzindo a testa. Essa é a pergunta que mais me preocupa. Há falhas no sistema. Alguém do lado de dentro pode ter facilitado. O nome dele constava na lista de convidados com credenciais diplomáticas, disse Emily, batendo com o dedo sobre o tablet. Estamos investigando quem aprovou isso, enquanto... Isso, em outra sala, Isabela segurava um urso de pelúcia fornecido por uma das assistentes. Os médicos identificaram sinais claros de negligência, hematomas antigos e novos, e medo crônico. Ela não falava muito, mas desenhava. Num dos desenhos, havia uma casa grande, cercada por cercas altas, com janelas sem luz. Dentro, crianças, pequenas, todas com rostos tristes. E no canto, um homem com barba segurando uma chave. Emily mostrou o desenho a Oliver.
Ela sabe mais do que diz. E talvez esse desenho seja um mapa. Precisamos de tempo com ela. E talvez de sua ajuda, soldado. Oliver encarou o papel com os olhos fixos. Eu não vou sair do lado dela. Enquanto ela precisar, estarei aqui. E naquele instante, algo mudou. Ele já não era apenas um guarda. Tornava-se parte de algo maior. Horas depois, o Palácio de Buckingham parecia outro lugar. Salas silenciosas e corredores ecoando passos apressados substituíam o glamour da manhã. Do lado de fora, jornalistas montavam acampamento exigindo respostas. Do lado de dentro, a investigação tomava corpo. Oliver foi instruído a permanecer em uma ala restrita do palácio. Oficialmente, ainda não estava suspenso, mas o comando da Guarda Real precisava avaliar os impactos disciplinares. Apesar disso, ele havia se tornado involuntariamente uma figura pública. Seu rosto já começava a circular nas redes sociais. O guarda que salvou uma criança, diziam as manchetes. Mas a tensão dentro da instituição crescia. Naquela noite, Emily o chamou discretamente a uma sala protegida por vigilância especial. A iluminação era baixa. Isabela dormia em um sofá, coberta por um cobertor térmico. Uma agente da inteligência britânica, de olhos cansados, estava de pé ao lado de um painel cheio de fotos, diagramas e setas ligando nomes. Conseguimos decifrar parte do desenho de Isabela, disse Emily, apontando para a imagem ampliada no painel. Ela retratou uma propriedade rural. Cruzamos com registros de desaparecimentos, movimentações financeiras do Kruger e encontramos uma possível localização. Oliver se aproximou do mapa. Aqui, em Yorkshire, exatamente. Uma fazenda antiga comprada por uma empresa de fachada há 5 anos. Não há moradores registrados, mas imagens de satélite mostram movimentação recente. E vocês vão invadir o lugar? Emily hesitou. Sim, mas temos um problema. Precisamos agir rápido e sigilosamente. A rede é vasta e tem olhos em toda parte, e a presença de Isabela aqui já foi notada. Oliver arregalou os olhos. Notada como? Emily tirou do bolso um celular queimado. Isso foi encontrado com Kruger. Última mensagem enviada antes da prisão. Criança identificada, contato comprometido, ativa em plano de retirada. Eles sabem que ela está viva e que ela pode reconhecer mais gente. Oliver olhou para Isabela dormindo em paz pela primeira vez em semanas. O estômago se revirou. Ela não estava segura ali. Eles vão tentar tirá-la daqui, disse ele a voz grave, ou silenciá-la. É o que tememos, e por isso mesmo precisamos de você, disse Emily. A menina confia em você. Talvez seja a única pessoa em quem confie. Queremos que você vá conosco até Yorkshire. Não como guarda, mas como parte da missão. Oliver hesitou apenas por um momento. Quando partimos? Amanhã, antes do amanhecer. Prepare-se. Não haverá protocolo algum. Só instinto. E assim, o homem que passara a vida aprendendo a ficar imóvel diante do mundo, agora se preparava para correr em direção ao seu lado mais sombrio. O comboio deixou Londres antes das 5 da manhã. 3 veículos pretos, sem insígnias, cruzaram a névoa da madrugada rumo ao interior de Yorkshire. Emily Harrington liderava a operação ao lado de 2 agentes da inteligência britânica. Oliver sentava-se ao lado de Isabela, que dormia com a cabeça apoiada em seu ombro, ainda abraçada ao ursinho de pelúcia. Ao longe, campos desbotados e fazendas abandonadas desfilavam pelas janelas embaçadas. O rádio do veículo principal murmurava códigos curtos. A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. O satélite captou movimentação noturna na propriedade, informou um dos agentes. 2 veículos saíram durante a madrugada, mas ainda há sinais térmicos no interior. Alguém ficou. Oliver olhava fixamente para frente, as mãos cerradas. E se tiverem outras crianças lá?
Estamos prontos para extrair todos, mas temos que entrar e sair rápido. O local é isolado, mas os vizinhos mais próximos podem ouvir algo errado, disse Emily. Silêncio é nossa arma. Ao chegarem, o comboio parou a quase 1 quilômetro da fazenda. O restante do percurso foi feito a pé, por uma trilha coberta de mato alto e cercas caídas. A névoa pairava como um véu sobre a propriedade. A casa era antiga, de tijolos escurecidos, com janelas entaipadas e um galpão nos fundos. Do lado de fora, tudo parecia abandonado. Mas as câmeras instaladas em árvores próximas, disfarçadas por musgo, captaram movimento. 2 homens armados no andar superior, murmurou o agente que segurava o monitor. E algo no porão. Vários sinais térmicos pequenos. Crianças, Emily assentiu. Deu os comandos. E em segundos, o time se espalhou. Oliver ficou ao lado dela, sem colete, mas determinado. Você vai comigo, disse Emily. Preciso de você lá dentro. Se encontrarmos crianças, talvez só você consiga acalmar Isabela. E elas avançaram em silêncio. Uma entrada lateral foi aberta com um estalo seco. Lá dentro, cheiro de mofo e produtos químicos. O corredor principal estava vazio, mas havia câmeras rudimentares. Alguém os estava assistindo. Então, um disparo alto. Um dos agentes caiu no andar de cima. Contato hostil! Gritou alguém pelo comunicador. O caos explodiu em segundos. Emily puxou Oliver para trás de uma parede. Vamos pelo porão. Agora, eles desceram às pressas uma escada apertada e úmida. No fim dela, uma porta de ferro. Trancada. Dê espaço, ordenou Oliver, chutando a tranca com força militar. A porta cedeu. Do outro lado, a escuridão se abriu, revelando algo que ele nunca esqueceria. Um porão sujo, cheio de colchonetes, brinquedos quebrados. E 5 crianças encolhidas contra a parede, olhos arregalados. Uma delas sussurrou. Você veio... Como ela disse, Oliver se ajoelhou. Está tudo bem agora. A gente veio tirar vocês daqui. Mas ele sabia. O pior ainda não tinha terminado. O porão era uma câmara de horrores abafada. Um ventilador ruidoso girava no teto, espalhando o cheiro de mofo, urina e pavor. As crianças, 3 meninos e 2 meninas, não tinham mais que 8 anos. Todas estavam sujas, magras, com olhares tão vazios quanto o ambiente que as cercava. Oliver se aproximou devagar, estendendo a mão como quem oferece abrigo a um passarinho ferido. Está tudo bem agora. Eu sou o Oliver. Viemos buscar vocês. Uma das meninas, de cabelos encaracolados e grandes olhos negros, apontou para Isabela, que se escondia atrás dele. Ela disse que você viria, que o homem da roupa vermelha ia salvar todo mundo. Emily vasculhava o porão, olhos atentos. Encontrou uma câmera rudimentar apontada para as crianças, ligada a um gravador digital. Ela retirou o cartão de memória com luvas e guardou no colete. Isso vai ser prova. Mas precisamos sair agora. Não sabemos se há mais homens armados lá em cima. Foi quando o rádio crepitou com urgência. Atenção! Temos um problema. Um dos nossos... desapareceu. Agente Maxwell não responde há 10 minutos. Emily empalideceu. Maxwell estava com o segundo grupo de entrada. Onde ele estava por último? Perguntou Oliver, olhos apertados. Cobertura do lado oeste da casa. A casa é grande demais para ele ter se perdido ou para estar morto sem que alguém ouvisse algo, disse Oliver, desconfiado. Eles começaram a conduzir as crianças para fora, protegidos por escudos táticos improvisados. Mas ao saírem do porão, um som cortou o ar. Não era tiro, era um som metálico, como o destravar de um mecanismo. Então veio a explosão. O galpão ao lado da casa explodiu em chamas, lançando destroços e poeira para todos os lados. Oliver se jogou sobre 2 crianças para protegê-las. Emily cobriu Isabela. Foi uma armadilha, gritou um dos agentes. Estavam esperando por nós. Pelo rádio, um grito urgente. Traição!
Maxwell sabotou o galpão. Ele estava em contato com Kruger. Oliver levantou-se atordoado. Ele era o contato interno. É por isso que Kruger conseguiu os documentos? Emily apertou os dentes. Aparentemente sim. E agora ele sumiu com os registros da operação. Se escapar, vai avisar a rede inteira. E onde está agora? Um drone captou o movimento no bosque próximo. Um homem correndo, carregando uma pasta preta e uma arma. Emily olhou para Oliver. Eu vou levar as crianças em segurança. Você... Eu vou atrás dele, respondeu, já pegando o rádio e iniciando a corrida. A floresta o engoliu como um labirinto verde. O traidor estava solto, e agora o herói que quebrou o protocolo corria contra o tempo. Não apenas para proteger crianças, mas para impedir que a verdade morresse nas sombras. A floresta de Yorkshire parecia um organismo vivo. Galhos retorcidos bloqueavam a luz da manhã. A neblina entre as árvores dava ao lugar uma aparência de mundo antigo, quase místico. Mas não havia magia ali, só tensão e respiração. Pesada. Oliver corria entre as árvores, os passos leves apesar do peso no peito. O rádio preso ao ombro sussurrava atualizações da equipe de Emily. As crianças estavam seguras, sendo levadas por um helicóptero para uma instalação protegida. Mas Maxwell, o agente traidor, ainda estava foragido, e com ele os registros da rede de tráfico infantil. A cada passo, Oliver revivia os rostos assustados das crianças no porão. Sabia que se Maxwell escapasse, outros galpões como aquele continuariam ativos. E talvez, da próxima vez, ninguém chegasse a tempo. Parou por um segundo, agachado, ouvindo. O farfalhar à frente denunciava o movimento do traidor. Levantou-se com precisão militar e seguiu, desviando de troncos e galhos baixos. Em sua mão, uma pistola emprestada de um dos agentes. Mas ele não queria usá-la, não ainda. Então, viu Maxwell. O homem corria entre as árvores arfando. Suava em desespero. Ao ouvir passos atrás, virou-se de repente e atirou. O tiro ricocheteou numa árvore, estilhaçando casca e musgo. Oliver mergulhou para o lado e respondeu com um disparo de advertência, mirando próximo aos pés. Maxwell! Gritou ele. Isso acaba agora! Joga a maldita pasta no chão! Você não entende! Gritou Maxwell, a voz tremendo. Eles estão em toda parte, dentro do governo, das polícias. Se eu não fizesse isso, matariam minha filha. Oliver se aproximava com cautela, a arma erguida. Você podia ter pedido ajuda. Tinha escolhas. Escolhas? Maxwell riu, um riso amargo. Eu os vi tirar crianças de hospitais, das ruas, e ninguém fazia nada. Você viu só um fragmento. Eles vão apagar tudo isso. A rede é maior do que você imagina. Então me dá essa pasta. Vamos expor todos eles. Mas você vai responder pelo que fez. Maxwell hesitou. O olhar oscilava entre rendição e desespero. Então abaixou a arma. Mas antes que pudesse largá-la, um estalo soou. Um galho atrás deles quebrou. Ambos se viraram. 3 homens encapuzados surgiram das sombras, armados, silenciosos. Maxwell sussurrou. Eles me seguiram. Antes que pudesse reagir, um dos encapuzados atirou. Maxwell caiu. Oliver rolou para o lado, protegendo a pasta com o corpo. Os tiros vinham de todos os lados. Ele correu em zigue-zague, os pulmões em chamas. A missão agora mudava. Não era mais sobre capturar um traidor. Era sobre sair vivo e garantir que o mundo soubesse da verdade. O sangue escorria pelo ombro de Oliver enquanto ele se escondia atrás de uma árvore grossa, arfando. A pasta com os documentos permanecia presa contra o peito. Ao redor, os passos apressados dos homens encapuzados se misturavam ao som da floresta. Viva! Corvos grasnavam, folhas sussurravam como se a natureza em si testemunhasse o que estava para acontecer. Oliver sabia que estava em desvantagem. 3 homens treinados, bem armados, caçando-o como predadores, caçam um cervo ferido. Mas ele também sabia que não podia cair.
Não depois de tudo. Apoiou-se no tronco e olhou para o céu cinzento entre os galhos. Lembrou do rosto de Isabela, da menina de olhos grandes que ousou fazer o sinal de socorro em meio à pompa da realeza. Lembrou das crianças no porão, dos olhos sem infância. Lembrou do juramento que fez ao entrar para a guarda real. Proteger, mesmo que isso significasse quebrar o silêncio. Do rádio, a voz de Emily surgiu ofegante. Oliver, escuta! Um helicóptero está a caminho. Temos a sua localização por GPS, mas os sinais estão sendo bloqueados. Mantenha-se vivo. Repito, mantenha-se vivo. Ele apertou o botão e sussurrou. Eu tenho a verdade comigo. Não deixem eles apagarem isso. Silenciou e se preparou. Os encapuzados avançavam em formação, vasculhando metódicos. Quando se aproximaram, Oliver lançou uma pedra na direção oposta. 2 deles se viraram. O terceiro foi surpreendido por um golpe direto. Oliver o derrubou com o peso do próprio corpo, desarmando-o. Os outros 2 reagiram, mas Oliver correu, desviando pelos troncos. Uma bala rasgou a lateral de sua perna, mas ele não parou. O helicóptero finalmente apareceu no horizonte, um rugido distante, uma esperança. Emily, armada e com colete, desceu de rapel com 2 agentes, metralhadora em punho. Alvo à vista! Protejam o guarda! Tiros ecoaram. Os encapuzados fugiram, pela mata, mas não sem deixar rastros. 2 foram capturados horas depois. O terceiro desapareceu. Oliver foi levado ao hospital militar em estado grave, mas estável. A pasta, com registros de locais, nomes, imagens e conexões políticas, foi entregue ao serviço de inteligência. O escândalo que se seguiu varreu membros da elite britânica, empresários, chefes de segurança e políticos influentes. A verdade se espalhou como fogo. Organizações de proteção infantil foram fortalecidas. A rede desmantelada em mais de 5 países. Isabela voltou para casa, onde reencontrou os pais. Em uma cerimônia discreta, ela entregou a Oliver um novo ursinho de pelúcia. É para quando você sentir medo, disse. Igual você me protegeu, Oliver sorriu, emocionado. Mais tarde, no Palácio de Buckingham, diante da rainha consorte, ele foi condecorado com a mais alta honra civil da monarquia. E naquele dia, entre medalhas e discursos, uma verdade ficou clara para o mundo. A coragem não obedece ao protocolo.